Capítulo 10 do Mandato, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. Um instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Artigo 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada a retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou, na falta destes, por arbitramento. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo de execução. Artigo 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do ato. Artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida, quando baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Artigo 666. O maior de 16 e menor de 18 anos não emancipado pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores.